Então vamos lá, meu povo, vamos agora resolver uma questão bacana. Do que questão é esta? Prova para o Instituto Rio Branco, realizado pela banca Sebrasp, de um nível bacana. Vamos avaliar o que o abençoado disse. Olha só, ele falou o seguinte: no trecho, é certo que a evidência da beleza não pode ser, em arte, um critério axiomático. Ele falou que tanto certo quanto axiomático caracterizam, respectivamente, referentes que constituem sujeitos oracionais. Vamos analisar. Aí a estrutura é a seguinte, olha só. É certo que a evidência da beleza não pode ser em arte um critério axiomático. Eu tenho verbo, o período é composto, teve um que pelo meio do caminho. Veja que aqui, se eu tenho o período composto, tenho o que, a partir da palavra que, eu já separo, já marco uma nova oração. E a dica que eu dou só a vida toda é: se você identificou que o período é um período composto, que uma oração depende da outra, já jogue lá na frente o isso, tudo bem? Então veja que eu falo que é certo isso, passando para uma ordem direta, eu teria que isso é certo. Então o que é certo? O isso, a palavrinha isso aí seria o sujeito. No entanto, na estrutura, o isso está substituindo toda essa oração, sim ou não? Nós teremos, quando joga o isso, nós vamos ter ali uma OSS, uma oração subordinada substantiva, e a pergunta é: o que é certo? Isso. Então, esse isso é o sujeito. É o que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, é o sujeito oracional, que foi o que ele colocou no comando. Então, o certo realmente caracteriza quem representa o sujeito e é um sujeito oracional. Então, essa parte está correta quando ele fala do certo. No entanto, ele escolheu também a palavra axiomático. E veja que ele está dizendo que a evidência da beleza não pode ser, em arte, um critério axiomático. Veja que o que é axiomático aqui, pessoal, é o critério, sim ou não? É um critério axiomático. Ou seja, critério, a pergunta que nós teremos de fazer aí: critério realmente é o sujeito? Ele disse que a evidência da beleza é que é o sujeito, não pode ser locução verbal, o principal está aqui como verbo de ligação, a evidência não é um critério axiomático. Essa parte, um critério axiomático, é um predicativo do sujeito, ou seja, o termo axiomático está caracterizando quem? Me diga. Está caracterizando a palavra critério, e critério não é sujeito, critério é um predicativo do sujeito. Então preste atenção. Quando ele diz que certo caracteriza um sujeito oracional, é verdade, porque eu digo que isso é certo. Mas o adjetivo axiomático não caracteriza nenhum sujeito, piorou o sujeito oracional. Ele está caracterizando um predicativo do sujeito. Então o item é falso. Foi uma questãozinha que quis avaliar se você reconhece ou não o sujeito oracional e apenas também se você consegue conectar de maneira adequada, beleza? Achou a questão difícil? Achou a questão arrochada? Deixa o seu comentário. Se esse conteúdo teve valor para você, deixa o seu comentário aqui e acompanhe-me também no Café com Gramática, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, pelo meu canal do YouTube.